Cuidado com os antibióticos. É que algumas bactérias ficam mais resistentes quando a gente usa o medicamento de forma incorreta e isso pode matar. Covid-19, de novo. Alagoas registra possíveis casos de reinfecção da doença. E a gente fala sobre a tradicional festa do Dia de Iemanjá, que esse ano vai ser realizada com algumas adaptações por causa da pandemia do coronavírus. O Bora Nordeste está começando. Olá, bom dia para você. Olha só, a automedicação é um perigo. Tomar remédio por conta própria pode trazer uma série de complicações para a saúde. E se for um antibiótico, esse perigo é ainda maior. Isso porque se esse tipo de medicamento for usado da forma errada, as bactérias podem, ao longo do tempo, ficar resistentes, deixando algumas doenças mais difíceis de serem curadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10 milhões de pessoas podem morrer no mundo até 2050 por causa disso. A gente fala sobre esse assunto porque um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que até o ano de 2050, cerca de 10 milhões de pessoas podem morrer. Aí você se pergunta, pelo coronavírus? Não. Pelo uso indiscriminado de antibióticos. O antibiótico que é aquele remédio que a gente toma para combater uma infecção bacteriana. Só que tem muita gente que acha que é médico, acha que é farmacêutico e pensa, doença tal, vou tomar um antibiótico X. E aí sabe o que é que acontece com a bactéria? Ela adquire resistência a essa medicação. E medicação essa que está disponível no mercado e que a ciência não descobriu outra mais forte. Já pensou o problema? Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com a farmacêutica Ana Paula de Araújo, que gentilmente nos atende. Ana, muito obrigado pela disponibilidade. Esse é um problema, acredito que no âmbito nacional, né? As pessoas se automedicam com muita facilidade, infelizmente. Exatamente. É um problema de âmbito nacional, eu diria que inclusive mundial, né? Então, com a resistência bacteriana, com esse uso desenfreado de antimicrobianos, a gente vai ter cada vez mais infecções, cada vez mais difíceis de serem tratadas com os medicamentos que a gente tem hoje. Porque o que é a resistência, né? É a capacidade dessa bactéria de combater um medicamento que está ali para combatê-la, né? Então, uma corrida contra o tempo. A indústria farmacêutica tentando desenvolver novos fármacos para a gente combater essas bactérias que estão cada vez mais poderosas, eu posso dizer assim. E as pessoas, sem essa noção, sem a noção dessa importância do uso racional desse tipo de medicamento, estão consumindo desenfreadamente. A gente viu até um exemplo durante a própria pandemia, né? Verdade. E Ana, a gente sabe que, por exemplo, quanto maior a resistência dessa bactéria, imaginamos que maior será a dosagem que vai precisar ser colocada em circulação no corpo. E tem medicamento que, quanto maior a dose, pode prejudicar outras áreas de funcionamento desse corpo, né? Exatamente. O medicamento, eu costumo dizer que é um veneno. O que diferencia o medicamento com efeito benéfico do veneno é justamente a dose. Então, as pessoas se automedicam levando em consideração, meu vizinho utilizou e foi super bom quando ele teve uma dor de garganta. Mas a gente tem que levar em consideração alguns pontos, por exemplo, função renal do paciente. Então, paciente que tem comprometimento renal, a gente tem que fazer um ajuste de dose, tem uma dose específica. E como você mesmo falou, com essa resistência, a gente tem que aumentar a dose de alguns medicamentos e, às vezes, até trocar por medicamentos mais potentes, consequentemente mais caros. Então, até o próprio custo também do tratamento aumenta. Bom, diante dessa realidade, como é que as farmácias elas procuram se blindar? Porque tem muita gente que vai lá, pega o remédio, por mais básico que seja, ele precisa do receituário, o pessoal insiste, exatamente. Tem todo esse problema, né? Aí a importância do profissional farmacêutico na questão da orientação. A gente é resguardado pela lei, certo? Então, a venda de antimicrobianos só se dá com a apresentação e retenção de uma receita médica com validade de 10 dias. Então, com essa receita, a gente tem que orientar o nosso paciente.
Então, da importância de cumprir o tratamento completo, porque é muito comum também os pacientes, vamos supor, com uma infecção realmente de garganta, com 2 dias de tratamento, não sente mais nada, não, vou parar, já está bom. Não, o tratamento com antimicrobiano tem que ser cumprido, justamente para evitar esses casos de resistência, né? Respeitando a posologia. O farmacêutico pode ajudar a adequar essa posologia de acordo com a rotina do paciente. Então, vamos adequar qual o melhor horário na posologia de 6 e 6 horas para o paciente realmente aderir a esse tratamento. Orientar também em relação às interações, porque às vezes os pacientes usam medicamentos contínuos em casa. Então, esses antimicrobianos podem ter interação também com o alimento. Então, é muito comum o paciente falar, vou tomar antibiótico, mas vou tomar um copo de leite, porque senão vai atacar meu estômago. É muito comum a gente ouvir isso. A gente sabe que a presença de alimentos, se perto do horário de administração de alguns medicamentos, podem interferir na absorção desse medicamento pelo corpo. Então, não vai ter o efeito esperado. Então, tem essa orientação também que a gente faz. E salientar com o nosso paciente que ele é corresponsável pela sua saúde, né? Então, é corresponsável também pela saúde da comunidade, porque essas bactérias resistentes podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. É importante justamente que o paciente não se automedique. O uso racional não diz respeito apenas aos antimicrobianos, mas a todos os tipos de medicamento. Porque, como eu disse, o medicamento é um veneno, não deixa de ser um veneno. Perfeito. Ana, muito obrigado por esses esclarecimentos. São dicas valiosas, importantíssimas, para que você não faça parte dessa estatística projetada pela Organização Mundial de Saúde. A gente está colocando num prazo de 30 anos, estamos em 2020, eles projetam para 2050, e um universo de 10 milhões de pessoas é um grande universo, por falta de cuidados, por falta do uso racional dos remédios, coisa que a gente precisa ter. Não devemos nos automedicar, devemos sempre, em casos de doença, procurar uma unidade de saúde, seja ela pública, seja ela privada, conversar com o profissional médico para que ele faça a receita e, uma vez na farmácia, na hora de adquirir esse produto, também trocar uma ideia com o farmacêutico sobre a posologia, a gramatura, sobre o período que você vai tomar, qual horário mais interessante. Eu tenho que tomar 2 vezes por dia, ou seja, interessante talvez horário tal, para você não se complicar. Tomar o remédio pela metade ou tomar de um jeito ruim, você nem fica bom e, para piorar, você mascara a doença e quando você ficar doente dela de novo, quando você for tomar aquela dose, ela já pode não servir, vai precisar aumentar. Esse é o uso irregular, é o uso ruim do antibiótico. Essa é uma dica importante que você precisa ter na cabeça para não ter que buscar outro tipo de remédio para cuidar dessa situação. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. No próximo bloco a gente continua falando sobre saúde. É que existem possíveis casos de reinfecção pela Covid-19 sendo registrados em Alagoas. Até já.